embora pro vídeo. Os pontos da Libertadores, existe da zona de rebaixamento. Existe uma explicação para isso, Miller? A explicação é essa, né? O Campeonato Brasileiro, pontos corrida, continuidade, a dificuldade do Campeonato Brasileiro que é muito grande. A regularidade. O elenco do São Paulo é curto, bem verdade. Então, por conta disso, o São Paulo é penalizado no Campeonato Brasileiro. Agora, o jogo ida e volta, lá e cá, fora de casa, dentro de casa, nas Copas, é um campeonato que o São Paulo gosta de disputar e sempre vai bem. Nesse jogo, a primeira partida... Até porque a chave classificatória, você sempre pega time ruim, né? Sim. Qualidade muito fraca. No mata-mata é totalmente diferente. Sim. Na primeira partida contra o Atlético Nacional, o Zubeldia vai de novo cumprir suspensão. Não fica no banco de reservas. Aliás, tem os números do Zubeldia, depois você volta para a tabela, mostra aí um comparativo do Zubeldia com o Max Kubeira. O Max Kubeira está ganhando espaço no São Paulo, ele fica muito no banco de reservas do São Paulo. O Zubeldia volta e meia está suspenso. Eu acho isso realmente um exagero. Ó, no Brasileirão, o Zubeldia comandou o time em 8 oportunidades. O auxiliar técnico, que obviamente recebe muito menos, não foi contratado para ser técnico do São Paulo, o Max Kubeira, já fez 3 partidas, ou seja, ele fez quase a metade dos jogos que o Zubeldia comandou o time no Brasileirão. É muita coisa, gente. O Zubeldia precisa colocar a cabeça em ordem. São 5 empates, uma vitória... 5 empates do Zubeldia, um empate do Max Kubeira, uma derrota do Zubeldia, 2 do Max Kubeira. Olha a diferença. Você vê como influencia, Como né? influencia. Como influencia. Ó, não é? E 2 vitórias e nenhuma vitória sem o Zubeldia no banco, no Brasileirão. Aproveitamento de 45% com o Zubeldia e sem o Zubeldia com o Max Kubeira, 11,9%. Faz realmente diferença não ter o treinador à beira do campo, gente? Ah, faz. Total, né? Total. Principalmente o Zubeldia, que é um cara que é muito integrado com o elenco, né? Ele vibra com o elenco, ele tem uma atitude até que legal, né? De se movimentar o tempo todo, né? De vir com um agasalho apertado no corpo. Ele joga com o time, né, Chico? Joga com o time. Aquele cabelão comprido, Você pode jogar, mas você tem que ter responsabilidade. Sim, né? Você pode jogar, você pode inflamar de forma positiva, mas do jeito que ele faz... O cara que incentiva o jogador, o cara que treina um jogador e ele fala assim, pô, eu preciso de você, faz isso pra mim e tal. Quando esse técnico não tá ali, o jogador fica perdido. Por incrível que pareça. Miller, você, em alguma oportunidade, eu te perguntei, você falou, não, o jogador às vezes nem tá muito a isso, o técnico tá no campo ou não. Mas com essa frequência do Zubeldia, você começa a entender que isso é um problema pro São Paulo, não ter o técnico à beira do campo, principalmente, volta lá pro chaveamento, pra Libertadores da América. Já vai pra primeira partida, o São Paulo joga fora ou em casa? Primeiro joga fora. Você vai jogar lá a partida contra o Atlético Nacional, pra depois decidir no Morumbi. Se tiver um placar muito ruim lá, é difícil Se tiver um reverter placar aqui. muito ruim, a coisa complica. E aí, Miller, você mudou de ideia? Estamos exagerando ou não? O Zubeldia tem que estar à beira do campo. Tem auxiliar técnico. Faz falta não. Não faz. Vocês estão dando muito bom para treinador, pelo amor de Deus. Tá certo. O jogador... Foca nos jogadores. Mas é que o nível dos jogadores é baixo, Miller. Ele não ficou mais suspenso do que no Eu banco. até concordaria com você se fosse o seu elenco. É isso. Se fosse da nossa época. Paulinho, Mas essa galera hoje, tem razão, Miller. Porque essa galera hoje é muito mimimi, irmão. Sim, mas só que mimimi. Vocês resolviam, Miller. Resolvia. tempo fora. Esquece. E o São Paulo fez uma grande campanha na primeira fase. E aí? Eu defendo. Ele fez falta na beira do campo? Eu quero É um argumento. Antes de mais nada, eu quero aqui defender uma coisa, porque eu sempre falei isso no rádio, que na minha época, o time que era bacana não precisava de técnico. Na várzea, ninguém tem técnico. O time, quando ele se conhece, não precisa de técnico. O time do Pelé, o Lula não dormia no banco? Sabia o que fazer. Agora, hoje em dia, é o que o Paulo falou. Hoje em dia são 11 empresas e o cara tá ali como administrador de empresa, pô. Aliás, por falar em técnico, daqui a pouco Luxemburgo, né? Porque lá com o Galvão ele não falou. Não pôde falar muito, não. Ele parece que não está muito contente com o Ancelotti. Segura aí que daqui a pouco vem o desabafo de Vanderlei Luxemburgo. Segura aí. Gente, vamos passar rapidamente o chaveamento aqui, ó. Bom, São Paulo e Atlético Nacional passa... Michele, São Paulo passa. São Paulo passa. Miller. São Paulo passa. Chico. São Paulo passa. Beto, todo mundo passa São Paulo. Nessa é isso. passa. São Paulo passa. Botafogo. São Paulo Futebol Clube. O Fernandes fez um acordo lá com o Fortaleza, pelo que eu entendi. Ele vai ter recebimentos de salário do Fortaleza.
até o final deste ano, mesmo sem jogar. Ele, com compensação, abre mão do último ano de contrato e saiu com o dinheiro na mão das luvas de assinatura e está com o bolso cheio. Logo, o Paul Fernandes está livre no mercado. Lembrando que o Zubeldia adora o jogador, ele gosta muito e ele não teve uma boa adaptação no futebol brasileiro, não teve uma boa adaptação no cenário, no jeito de jogar do Vojvoda e não conseguiu se adaptar muito bem. Teve bastante dificuldade, foi expulso em alguns jogos, não acompanhava o ritmo, não à toa ele rescindiu o contrato com o Fortaleza e está livre. Além dele estar livre, tem o Thiago Mendes também, ou seja, eu sempre volto a lembrar, porque é importante, a gente está no momento de janela e o São Paulo precisa, ou melhor, só pode contratar e movimentar jogadores com esta característica e esse perfil. Estamos falando de 2 jogadores que ano passado estiveram cotadíssimos para vir para o São Paulo e estão livres novamente no mercado, dessa vez mais em baixa do que estavam. E vamos ver como é que vai ser o desenrolar. O São Paulo quer contratar um volante para o seu meio de campo, até porque tem a pretensão de vender o Pablo Maia. O Luan não joga junto com o Negrutti, não tem oportunidades, então é fato e é evidente que o Zubeldia quer um jogador a mais para jogar nessa posição, que é tão importante para a gente, porque a gente está sacrificando demais o Alisson. O Marcos Antônio, que está voltando a fazer transição no campo, deve renovar a assinatura do contrato dele, que está para vencer, mas o Marcos Antônio não é um empecilho, uma preocupação, pelo menos é o que me garantem de dentro do São Paulo, já venho falando isso para vocês faz tempo. Mas, de qualquer maneira, o Luiz Gustavo não tem previsão de volta e o Maia pode ser vendido. Então, o São Paulo tem nesse planejamento a contratação de mais um volante para jogar nesse meio de campo do São Paulo com tantos jogos, tantas frentes de partidas. E a gente tem essa realidade para a gente colocar. Inclusive, o Dorival chegou a improvisar jogadores na lateral direito naquela época para que a gente pudesse montar esquemas táticos. O Igor Vinícius ele não conseguiu jogar, não teve jogabilidade. Ele chegou a fazer um período de treinos com o Dorival em dezembro de 23 e logo no início de 2024, quando o Vinícius estava bom, o Dorival foi embora para a seleção brasileira, todo mundo lembra. Então, só para fazer um parênteses, porque nem todas as informações que saíram hoje elas são procedentes. A informação que eu tenho é que o Corinthians tem uma dívida com os agentes do Igor Vinícius. Com isso, ele indo para o Corinthians é um jeito deles conseguirem botar o Igor Vinícius para dentro e fazer aquela troca de dinheiro que os agentes fazem com os clubes, etc. Bota luva, intermediação, comissão, blá, blá, blá. É uma forma de você renovar as dívidas e as dívidas passadas não entrarem na justiça. Vai acontecer o acordo? Soube que está muito perto, falta acertar, porque o Igor Vinícius quer 3 anos e meio e o Corinthians quer dar 2 anos para ele. Não são nem 2 anos e meio, são 2 anos de acordo de contrato para ele, para negociação do contrato. O que o São Paulo tem a ver com isso? Nada. Só vai liberar na folha do São Paulo mais ou menos uns R$200 mil aí. Para eu não ficar só nas informações aqui diárias, mas é importante dar esse primeiro contexto, eu jogo para vocês de volta. Além do Corinthians, tem Fortaleza, Santos e, se eu não me engano, Grêmio interessado nele. Estou puxando de cabeça, o assessor dele me passou essas informações e confirmou que as conversas com o Corinthians estão super quentes e que existe uma tendência de fechamento nesse momento. E só para vocês saberem, eu vi uma outra informação de que um setorista do Corinthians disse: duvido que o São Paulo liberaria. Então eu vou esclarecer para o amigo lá que é setorista do Corinthians. O São Paulo já liberou, amigo. O problema da negociação Corinthians e Igor Vinícius não é o São Paulo. O São Paulo, na verdade, faz questão que o Igor Vinícius vá embora. Então, assim, vou até tomar cuidado para não fazer muita crítica para ele, para eles não assistirem a gente e não desistirem de levar o Igor Vinícius. Do lado, né? Falando em Caio Paulista, o cara foi dispensado do Palmeiras e agora está em lista de dispensa do Atlético Mineiro e o Palmeiras não quer que ele seja devolvido. Ou seja, a gente está falando de um jogador que o Atlético Mineiro não quer, que o Palmeiras não quer, ninguém mais quer o jogador. Olha a situação que o cara se meteu, simplesmente e unicamente porque o cara não conseguiu simplesmente entender o que era o patamar dele, a situação dele. É o que eu falo muitas vezes. Mas o jogador de futebol, a vida é curta. Muita gente falou assim, ele que tá certo, ele vai ganhar dinheiro. Meu amigo, o cara tá em depressão há 1 ano, porque não consegue ser feliz mais no futebol. E eu digo para vocês o seguinte, se você chegasse pro Caio Paulista hoje e falasse assim, irmãozinho,
Quer Se voltar? você pudesse voltar a 1 ano e 6 meses atrás, você trocaria os 600, 700 mil de salário que você tem no Palmeiras para ganhar 400 no São Paulo? Ele falaria com certeza que trocaria. Eu posso garantir para vocês que não é essa diferença de dinheiro que o cara ia hoje estar feliz no São Paulo, ele ia tá tendo espaço no clube, ia jogar em mais de uma posição, a torcida, bem ou mal, ia abraçar o cara porque ele tinha uma trajetória, ele ia ter respaldo mesmo nos piores momentos dele. A gente sabe como é que é. No São Paulo iam fazer todo um sistemática para ele jogar. É o que eu sempre falo. O pessoal fala, você não esquece do cara. Porque isso é emblemático demais. Isso não é só futebol. Isso não é só campo. Isso diz respeito muito das pessoas sobre o que a gente vive hoje em dia. Então muita gente fala assim, mas é dinheiro, é não sei o quê. Nem sempre só o dinheiro vai fazer toda a diferença na vida do cidadão. E tá aí, ó. O cara tava no ostracismo esquecido no Fluminense, fez 7 meses bons no São Paulo e desperdiçou isso, em vez de fazer um contrato longo com o São Paulo e ter uma perspectiva grande dentro do clube de fazer coisas grandiosas, ele só virou meme de chacota para a torcida do Palmeiras dizer que arrancaram ele do São Paulo, e 1 mês depois, quando ele começou a jogar, ele já virou alvo do Palmeiras. Ou seja, ele serviu para os palmeirenses falarem com a gente durante 1 mês. Porque hoje nem o palmeirense consegue acreditar que eles gastaram 25 milhões de reais no cara e pagam aí 600, 700 mil pro cara por mês. Então só um adendo aí pelo que a Kátia falou. E aí, aproveitando o seguinte, eu hoje estava conversando com uma pessoa do São Paulo e estava até falando para ajudar na sugestão e queria ouvir a opinião de vocês, acho que vocês vão concordar comigo. O Léo Jardim, goleiro do Vasco atualmente, ele está perto do final do contrato e parece até que vai para o Palmeiras. Se eu não me engano, esse cara está lá, mas enfim, isso aqui não é site do Palmeiras, a gente não precisa ficar perdendo tempo nisso, é só para vocês entenderem a linha de raciocínio. E o Diniz meio que startou no mercado, junto com o Vasco, a busca por um goleiro que saiba jogar com os pés. E aí, Kátia, eu queria te falar o seguinte, você não acha, ainda falei isso para uma pessoa do próprio São Paulo hoje, quando estava conversando, você não acha que seria o casamento perfeito e a coisa mais linda do mundo, que a gente embrulharia para presente? Você não botaria no seu carro e levaria ele para o Vasco? Se o Vasco falasse, olha, Diniz, você não quer um cara que joga com os pés, bom goleiro, que saiba que é o Jandrei, você não faria isso pelo Diniz? Pensei hoje, falei, porra, não seria perfeito? O cara falou, porra, seria bom, né? Enfim, enquanto o Jandrei tem contrato até o final do ano que vem, ele vira e mexe, recebe sondagens e tudo, mas ele não se anima muito porque o cara tá ambientado no clube, tem uma vida tranquila hoje, né? Tem muitos amigos ali, então, enfim, a situação tá essa, mas fica a dica aí pro Jandrei, de repente, conseguir aí ser titular aí no Rio, pegar uma praia, jogar com o Diniz, sair jogando com os pés aí tranquilão, conseguir fazer aqueles lançamentos incríveis que ele faz aí no pé do atacante adversário, né? Essas grandes jogadas. Mas a gente tirando as brincadeiras aí, que isso eu queria comentar com brincadeiras à parte, eu queria comentar com vocês uma coisa muito séria, que é muito bacana, inclusive, mas que está acontecendo agora. A Venezuela está se classificando pela primeira vez para a Copa do Mundo e o nosso amigo Ferrarese está jogando de titular e deu uma assistência, inclusive, para o segundo gol do Venezuela. Então, muito bacana aí. O Ferrarese realmente esse ano está tendo um ano muito importante na carreira dele. Ele que tinha se recusado a deixar o São Paulo no início do ano, porque ele era a última opção do Zubeldia, acabou ficando, mudou o mindset um pouquinho, né? E acabou ganhando posição. Hoje joga em 2 posições no São Paulo. É super voluntarioso, super de grupo, todo mundo gosta muito dele. É titular da Venezuela. E não duvidem que o Ferrarese aí consiga receber uma propostinha, alguma coisa do gênero, porque ele está, sim, bem valorizado no mercado, isso com certeza tá. Ele se valorizou bem, o São Paulo pagou 20 milhões nele, e acho que, no mínimo, é uma coisa da gente, de repente, conseguir, pelo menos, conseguir o retorno do investimento lá na frente, apesar de achar que, neste momento, não seria muito bem o timing de venda. Juan de Neno está bem próximo de ser anunciado como novo reforço do São Paulo. As tratativas estão praticamente fechadas e resta somente a assinatura contratual das partes, que deve acontecer nos próximos dias. Haverá uma reunião para sacramentar esse acordo. Nos próximos dias, a tendência é do atleta estar disponível durante toda a intertemporada, na pausa da Copa do Mundo de Clubes, e já poder fazer a sua estreia contra o Flamengo. A janela de transferências atual da Copa do Mundo de Clubes se encerra nesta próxima terça-feira, dia 10,
e aí o jogador não está sendo contado para já estrear contra o Vasco. O São Paulo já entende que as tratativas vão avançar no sentido dele chegar, se ambientar e aí depois ter toda uma intertemporada para poder estar 100% disponível e bem adaptado ao time do Zubeldia para já estrear contra o Flamengo. Bora trazer detalhes sobre essa negociação, sobre essas tratativas, bora lá. O Dineno, ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026, até inicialmente tinha um passado até 2025, só que não, é até 2026, teve uma negociaçãozinha ali que acabou estendendo esse vínculo depois das contusões que ele teve, e ele tem contrato até 2026 com o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro vai liberar o atleta mediante um empréstimo de 6 meses, vai ajudar nos custos ali dos salários, um custo menor, tá? O São Paulo vai ficar com a grande parte desses vencimentos. E aí, caso ele cumpra algumas metas estipuladas no contrato, ele será comprado imediatamente pelo São Paulo. Da informação que eu obtive, essas metas de contrato estão atreladas a 45 minutos em média em 50% dos jogos, desde que ele esteja 100% fisicamente. Então vamos pegar o confronto contra o Flamengo até o final da temporada. Se ele conseguir jogar 50% dos jogos em uma média de 45 minutos, ele será comprado pelo São Paulo. Os valores da compra ainda não me passaram, mas o São Paulo, das pessoas que a gente conversou, e foram mais de uma, de que os valores não são muito grandes, até por se tratar de um jogador que já tem 30 anos de idade. O São Paulo já trata o negócio praticamente como certo, resta somente pequenos detalhes finais ali, coisa que vai acontecer nos próximos dias já para a assinatura do contrato. A reunião que está marcada nos próximos dias já vai ser para a assinatura de contrato, tamanha é o adiantamento dessa negociação de São Paulo e Dineno, e aí o São Paulo já mata a primeira busca no mercado, que era por um centroavante. O São Paulo estava buscando esse centroavante com as características próximas ao Caleri, ao entendimento que o Dineno poderá ser essa opção, e ele já vai chegar para reforçar o São Paulo aí emprestado do Cruzeiro. Ele quase foi pro Vitória, mas os próprios empresários do atleta que ofereceram os serviços para o São Paulo, o staff do jogador conseguiu ali essa flexibilização com o Cruzeiro, e ele está bem próximo de ser anunciado no estádio do Morumbi. 99% da negociação já foi concluída. Sobre o Juan Dineno, que está bem perto, né, de se tornar reforço do São Paulo na questão física. Preocupa? Não preocupa? E a gente foi apurar essa situação e vamos trazer alguns detalhes importantes. O Dineno, ele passou por 2 cirurgias no joelho, e aí ele é um atleta que não tem atuado por muito tempo nesses últimos anos por conta disso. E aí é importante trazer que sempre houve um certo carinho da torcida do Cruzeiro, e internamente também, em termos de ser jogador de futebol, ele é um ótimo jogador de futebol, um ótimo centroavante. Todo mundo ali que a gente conversou, até da parte do Cruzeiro, cara, a gente gosta muito dele. É uma questão que ele acabou perdendo espaço. Por conta dessas contusões, ele precisava jogar, ele precisava de ritmo de jogo para voltar a estar na plenitude. Só que o Caio Jorge, desde a temporada passada, tá comendo a bola, e o Gabigol chegou a peso de ouro, precisando jogar também. E hoje o Gabigol é o reserva, então o Dineno acabou se tornando a terceira opção, e aí ficou inviável a possibilidade dele ter mais minutos. Ele tem somente 5 jogos nessa temporada. Porém, de acordo com o que eu conversei com o staff do jogador, inclusive, que me confirmou que eles ofereceram o jogador ao São Paulo, estava quase tudo certo para ir pro Vitória, só que aí depois eles ofereceram pro São Paulo. Em um primeiro momento o Cruzeiro não queria negociar com o São Paulo, mas aí o staff do jogador conseguiu fazer esse meio de campo para convencer os cruzeirenses a liberarem o Dineno. E aí me afirmaram, olha, ele voltou em abril, depois de um longo tempo de inatividade, ele está muito bem fisicamente, não está mais sentindo dores, o joelho já não preocupa mais, já faz 2 meses que ele está de volta, resta somente, de fato, o ritmo de jogo. Ele se mostrar dentro de campo, adquirir ritmo para depois começar a voltar à sua plenitude, não só física, mas também como técnica. Então o staff me garantiu que não há nenhuma sequela das 2 cirurgias, que ele já está bem, está apto, e já, inclusive, me afirmaram, se a negociação fosse fechada até a terça-feira agora, que é quando fecha a janela de transferências, aí vai reabrir só só em julho, se ele pudesse ser contratado a tempo, ele já poderia jogar contra o Vasco da Gama, tamanha é a forma física dele, que está muito bem para continuar jogando nessa temporada.
ele está muito afim. O Dineno, pelo que eu conversei com o staff, está muito animado com essa possibilidade de jogar no São Paulo. Ele entende, até me confirmou que em outros momentos, em 2 oportunidades, ele quase se tornou jogador do São Paulo e que agora ele está muito animado, inclusive, para poder jogar a Copa Libertadores da América. Ele entende que é um grande desafio na carreira, que é um grande clube e que agora vai poder ter espaço e mostrar realmente que pode ser um dos principais centroavantes da América do Sul. Então o Dineno está chegando com uma boa expectativa no São Paulo e, repito, negociação basicamente fechada, 99% já está muito bem sacramentado entre as partes. A gente pode quase cravar que o Dineno é o novo reforço do São Paulo. Para a gente continuar, e a renovação do Alan Franco, em que pé que tá, como é que tá essa negociação? Vou trazer a minha apuração do que eu consegui, já venho conversando com o empresário do Alan Franco há um bom tempo e com as pessoas do São Paulo. A gente tem falado, né, de uma maneira recorrente desde o início da temporada e vai sempre se confirmando essa situação e tudo mais. Bom, vamos lá. Renovação de Alan Franco, do que eu tenho de informação é de que tempo de contrato e salário do atleta já estão muito bem estabelecidos. O atleta teria um aumento de 65% dos seus atuais vencimentos e aí se tornaria um dos principais salários do elenco. Ele não chegaria aos atacantes, mas ali do Arboleda, de outros atletas assim mais experientes, ele chegaria ali no mesmo patamar, e o São Paulo entende que é justo pelo que ele tem apresentado desde a temporada passada. O que tá pegando mesmo é que o São Paulo tem uma dívida com o empresário do atleta, e há uma falta de resolução para como vai pagar essa dívida. Em um primeiro momento, o São Paulo tinha um otimismo para pegar essa dívida, pagar uma parte à vista, pegar o restante e alongar em luvas durante o contrato. E parecia que o empresário do atleta estava bem satisfeito com essa possibilidade, só que aí depois não. E aí o empresário, até jogando o jogo, viu que o São Paulo, por exemplo, acertou um pagamento ali da Sassuolo e está pressionando, tá? E eu? Você tá recebendo, você tá tudo, e a gente precisa resolver essa questão. O São Paulo tem batido na tecla, tem tentado mostrar para o staff de que vai fazer a grande parte da dívida que tem com ele à vista, e aí depois vai alongar essa dívida, mas o São Paulo pretende quitar essa pendência com o empresário do jogador até dezembro deste ano. E aí as partes estão conversando, inclusive soube que após a partida com o Vasco, vai ter uma reunião com o staff do jogador durante as férias do atleta, para resolver essa situação. O São Paulo vai tratar essa situação com urgência. O São Paulo não quer chegar até o dia 30 de junho sem essa renovação contratual. Isso porque, a partir do dia 1 de julho, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E aí o São Paulo não quer dar margem. O São Paulo não quer dar essa vantagem também. O São Paulo quer resolver logo essa situação. Mas, do que eu tenho, ainda não avançou desde daquela vez, acho que faz as 2 semanas que eu trouxe essa informação. Então, só atualizando que a informação segue a mesma. Eu ainda não tive uma atualização sobre isso. Deve acontecer as atualizações a partir dessa próxima semana aí, quando as partes vão se encontrar e vão começar as negociações. Mas, repito, empresário e jogador querem a renovação contratual, só querem aceitar esses termos. E o São Paulo também entende com otimismo que vai conseguir resolver essa pendência com o empresário do jogador e está otimista para que o Alan Franco continue no São Paulo. Para a gente fechar, Mike vive a expectativa de ter cada vez mais oportunidades a partir do segundo semestre, e isso também está fazendo parte do planejamento da diretoria e também da comissão técnica do Zubeldia. Isso porque existe o entendimento de que o Igor Vinícius já está praticamente com os 2 pés fora do São Paulo, e isso faz parte do planejamento da diretoria para dar rodagem para os meninos das categorias de base, principalmente Mike e Ângelo. E aí o Mike sai na frente do Ângelo nessa questão, e aí se tornaria a terceira opção ali para a lateral direita. Com a saída do Igor Vinícius, o Ferrarese continuaria consolidado pelo lado direito. O São Paulo, a diretoria e comissão técnica entendem hoje que o Ferrarese, até em alguns jogos, pode jogar de zagueiro, mas que hoje ele é jogador de lateral direita. E aí tem também o Cédric Soares, que às vezes joga dobrado com o Ferrarese ou também disputa por posição com ele. E aí o Mike começaria a ser mais frequente nos jogos, poderia ter mais oportunidades e em alguns momentos também já começar a sua trajetória como atleta profissional, ele ainda que não entrou em campo com o técnico Zubeldia no comando. Então o Mike vai ter mais oportunidades, vai ser o terceiro lateral, e aí a expectativa do São Paulo é dele se consolidar, ficar treinando só com os profissionais, um jogo ou outro acabar descendo para o sub-20, mas focar realmente nos profissionais, que aí vai abrir espaço até para o Igor Felisberto. O São Paulo quer trabalhar o Igor Felisberto
com uma maior veemência no Sub-20 nessa temporada, para que ele chegue em boas condições de ser titular na Copinha de 2026 e aí possa ter continuidade, pode ter rodagem também nas categorias de base do Igor Felisberto, que também é muito bem visto internamente. Então o Mike deve começar a ter, deve ser mais presença, deve ter mais presença entre os profissionais do Tricolor Paulista. Fechou?